Eu não sei você, mas eu acredito muito que de todo mal Deus tira um grande bem. E mais que tudo isso aí, eu acredito que, lendo e diante de algumas coisas que eu tenho vivido ultimamente, e fui vivendo também ao longo dos meus anos, já dentro da Canção Nova, mas de vida, eu fui entendendo a partir de uma frase do Frei Patrício Chiadini que o amor é a única força capaz de transformar o coração. Então, olhando para essa força, a única força que é capaz de transformar o coração do ser humano, que eu quero partilhar com você, pai, você mãe, você educador, você formador de opinião, o quanto o amor pode transformar e o quanto o amor é necessário para a transformação do coração do ser humano. Não importa a dor, não importa o tamanho da perda, não importa a realidade, a situação. Se você ama ou se você se deixa tocar pelo amor, ele transforma. Não é a correção violenta, não são palavras, que às vezes as palavras elas têm uma força de testemunho, caem num vazio, não tem ressonância, mas o amor ele pode. Essa força ela tem ela tem capacidade de transformar e de regenerar qualquer coração, qualquer ferida, Ele é o maior e principal remédio. Eu acredito muito nisso, olhando para a minha própria história, olhando para a minha própria vida. Talvez você tenha na sua casa várias realidades de machucaduras, de ferimento, de um filho, o filho com os pais com os filhos por terem sido abandonados e terem sido criados por outras famílias, sejam parentes ou não. Uma perda muito grande, de um assassinato, como no meu caso, de um abandono, de pais vivos. Quantos filhos sofrem o abandono ou o assassinato de pais vivos? Porque eles mesmos mataram seus pais no seu coração, nos seus corações, pelo fato de não terem sido bons pais. Eu conheço realidades de jovens que foram abandonados por pais vivos e residem nas mesmas casas e são completamente inimigos ou diferentes um do outro. Talvez você caiba nessa realidade, mas tem uma grande esperança. O amor, mas o amor tem um nome, tem uma face, já nos diz e nos lembra Bento XVI. O amor tem um nome e tem uma face. Esse amor é Cristo que entra e transforma. E eu já dei umas voltas aí pelo mundo e pude ver que ainda que não a pessoa sem saber, você tem consciência do que ela precisa, é fato. Todos nós temos sede do amor de Deus. Todos nós sentimos falta de algo que está acima de nós. De norte a sul, de leste a oeste, de ocidente a oriente. Tive esses dias para o lado ocidental do mundo, do hemisfério lá para cima, lá para o hemisfério norte, dentro do leste europeu, e cheguei até a França. E lá no meio de Paris eu entendi, dizendo que uma cidade tão ausente de Deus, tão já ateia, né, descristianizada, talvez esteja. Mas lá tem um povo e eu pude tocar. Eu parei no meio assim e falei, Senhor, aqui o Senhor habita e tem um povo aqui que tem sede. Então não importa em qual parte do mundo, em qual situação você viva, quais são os seus danos ou suas perdas. Tem um amor que pode transformar todas as coisas. Um amor com face e um amor com nome, como eu já disse. Há um tempo atrás, há uns 25 anos atrás, fez agora esses dias, eu tive o desprazer de ver meu pai assassinando a minha mãe. Foi muito duro, claro, imagina, eu tinha 10 anos de idade. Talvez você já tenha acompanhado meu testemunho em alguma outra oportunidade dentro da nossa televisão. Mas eu tive essa grande perda e ela causa um dano, né? Eu poderia, por causa dessa perda, de ver o meu pai assassinando a minha mãe, de uma família que eles eram casados há mais de 15 anos, eu tinha outros irmãos, a família foi destruída assim, numa noite, numa madrugada, com um tiro. Eu poderia ter feito várias escolhas na minha vida, diante da ausência, da saudade doída de minha mãe, das coisas que nós vivíamos como família, do conforto e da segurança de um lar. Poderia ter vivido a revolta de ver as minhas famílias se dividirem, a família de meu pai por um lado, a família de minha mãe por outro, quem vai ter mais força? E a gente, nós crianças, eu e meus irmãos, no meio dessa guerra, desse vendaval e desse desconforto também de ver as nossas famílias brigando para ver se pai não ia ficar preso ou não ia ficar preso, se quem ia ficar com bem não ia ficar com bem. E nós,
E eu, pessoa que não era vista. E eu que perdi a minha mãe, e perdi o pai, e perdi a segurança do meu lar com 10 anos de idade. Então, no meio de tudo isso, eu fui crescendo com as ausências, com as faltas, com a raiva, com o ódio, com a dor. Né? Fui crescendo. Fui crescendo sem sentido. Eu vivia um dia de cada vez por causa dos meus irmãos mais novos. Eu tinha um irmão que tinha 11 meses, uma criança, talvez você seja essa criança de 11 meses, como foi meu irmão Marcílio, que perdeu todas as coisas, ou que nem conheceu seu pai, ou que nem conheceu sua mãe. Talvez você, mãe, tenha adotado algum menino que tenha vivido, algum menino, na minha linguagem, pode ser uma criança, viu, menininho? Talvez você tenha adotado, ou talvez você tenha convivido, talvez você seja a tia de algum desses, ou a avó de algum desses órfãos que a vida permitiu ficar assim órfão. Eu também tive esse momento. Mas chegou um tempo da minha já adolescência, e eu que vivia um dia de cada vez, e a minha esperança era aquele, meu Deus, e esse menininho de 11 meses? E meu outro irmão de 5 anos de idade, eu tinha 10, e a minha irmã mais velha já tinha 14 anos. Mas eu olhava pelo amor de minha mãe, o amor com que ela amava ser mãe, uma das coisas mais lindas também que fica gravado no meu coração e que me fez, por muito tempo, foi a força que me manteve, foi esse amor de manhinha, a força que me manteve. Eu fico me perguntando e te questionando, e por onde eu vou passando, eu vou questionando alguns pais. Vocês amam seu filho? O seu filho, a ponto dele se questionar, se um dia você não tiver, eu vou permanecer honrando a memória e o amor do meu pai? Foi isso que me fez sustentar por muito tempo, quando eu não tinha descoberto o amor de Deus. Foi um outro amor que me sustentou, foi um outro amor que me fez permanecer, que foi o amor de minha mãe. Eu queria honrar a sua memória, eu amava tanto e eu não queria perdê-la dentro de mim. Então eu fui, gente, eu não vou deixar esses meninos por causa dela, eu não vou deixar... eu não vou me estragar. Eu poderia ter me jogado em todas as oportunidades que o mundo me ofereceu, não foram poucas. Não são, né? Nunca vai ser. Mas aí, num determinado tempo, né? Deus que é bom, esse amor foi trocado. Ele foi substituído por um amor eterno, muito mais eterno que o amor de minha mãe. Hoje eu quero encontrar minha mãe na eternidade e quero viver essa busca pelo céu, hoje aqui na terra, para que lá no céu, que eu sei que ela está lá, a gente possa se encontrar e viver esse amor juntos por toda a eternidade. Mas uma fase da minha adolescência, onde eu já não tinha mais força para nada, eu não tinha mais essa força para continuar, para viver de esperança de um dia de cada vez, porque nós escolhemos morar com meu pai. Nós fomos morar com o painho, depois de ele saiu da cadeia, tem toda uma realidade de vida. E no final das contas a gente resolveu ir morar com o painho e fomos crescendo com ele. E por ele não ter mudado, não ter transformado, não ter pedido perdão, não ter reconhecido seus erros, não ter transformado, pelo contrário, foram uma série de coisas erradas que foram acontecendo, de mais perdas, de mais dores, que foi aumentando. Não somente a dor de perder minha mãe, mas o ódio assim declarado a painho. Então não tinha muita esperança para o dia de amanhã. Foi quando eu encontrei um grande amor. Por uma insistência, é bom que Deus sempre manda algumas pessoas, e eu posso dizer Deus, você pode dizer sorte, outro pode dizer providência, outro pode dizer as circunstâncias da vida. Para mim foi Deus. Que bom que Deus manda pessoas para insistir conosco algumas vezes. Aí outros dizem pode ter sido anjos, por que não? Né? E a partir de um convite insistente, eu resolvi participar daquela tarde de oração, daquele movimento, que falei, eu vou para essa menina parar de encher o meu saco. Desculpa a palavra que eu estou falando contigo agora. Mas eu vou logo para essa largar do pé, ninguém insistir mais comigo, enfim, para acabar a coisa. Mas aí, por isso que eu digo que foi Deus, Deus já sabia, ó, e eu que estava de boba na situação. Cheguei lá, naquela tarde de domingo, dia do Senhor, por insistência dessa minha amiga, essa pessoa que eu tenho muita gratidão, fiz uma experiência incrível no meio de uns 50 jovens. O tema? O amor de Deus. Eu fiquei assim pasmada, sentei na cadeira daquela sala, eu vi a alegria daqueles jovens. Eu já era uma menina de aproximadamente 15 anos, eu tinha 15 anos, não tinha sentido de vida,
Minha escola, nesse período, eu já estava no colegial, primeiro ano colegial. Minha escola eu tinha saído das redes particulares, fui para a pública e tive o grande prazer de ter o primeiro ano de greve. Então eu já estava meio deprimida, não queria a minha escola em greve, não saía de casa para nada, a vida para mim não tinha mais sentido, senão a vida daqueles meus 2 irmãos, que eu cuidava deles. E aí foi nessa realidade que o convite da minha amiga caiu e por uma insistência não muito pequena da parte dela, eu fui. E naquele domingo, naquela tarde, essa menina de 15 anos, com o sorriso daqueles 50 jovens aproximadamente, num salão paroquial, num salão dentro da paróquia de uma cidade de Sergipe chamada Itaporanga, que é onde hoje, quando eu vou para casa de férias, fico lá onde meu irmão reside, onde tem a nossa casa. Eu vou para lá. Nesse salão paroquial, eu descobri de novo um novo amor. Na alegria daqueles meninos, porque eu já não sorria mais, eu não tinha aquela alegria da vida, já estava vivendo mesmo de migalhas do tempo e de restos de esperança. Não acreditava mais que Painho poderia mudar, não acreditava mais que minha vida poderia ficar diferente. E aí Deus vem e me socorre na minha 15 anos de idade. Pai, mãe, olha teu filho de 15 anos aí. Olha teu menino de 14 anos aí, conversa com ele, dá atenção para ele, vai entender o que é que ele está vivendo. Talvez você pense que está sendo um grande pai, uma grande mãe, mas não, ele está sentindo que você está dando valores a outras coisas. Por mais que você tenha se esforçado, não quero dizer que você é culpado por tudo, não. Pelas escolhas más que talvez o seu filho na adolescência, a tua escolha não foi erro dos teus pais muitas vezes, foi você que errou, você que escolheu, você que assumiu. E naquele dia, aquela menina de 15 anos começou a sorrir de novo, porque se encontrou com um amor belíssimo e descobriu de novo o sentido da vida. Ali, aquele tema que uma religiosa abordava lá, era sobre o amor de Deus e a vocação, a felicidade, cada um no seu devido lugar, buscando essa realização e essa vocação. Ali eu comecei a dizer, nunca mais eu quero sair daqui. Eu que queria me livrar, na verdade fui fisgada. E a cada domingo, que o grupo se reunia, eu queria estar. E eu era a primeira a chegar e eu queria. Por quê? Veja, eu estava sentindo falta de amor. Eu não tinha mais sentido. E sabe o que foi que me atraiu aquilo ali? Porque eu achei que, na minha experiência, eu fui muito aberta também. Aquele amor era parecido com o amor que um dia eu havia experimentado, de acordo com o que se era falado, e depois aquele grupo foi preparando outros retiros, e eu fiz o meu encontro pessoal com Deus em um retiro, naquele mesmo ano de 96, em uma chácara, um final de semana, era dezembro, e ali eu fiz uma linda experiência com o amor de Deus, com aquele grupo que ia caminhando, descobri que eu era uma obra-prima de Deus novamente, e aquele amor era não só semelhante ao amor de minha mãe, que me amava de qualquer jeito, que deu a vida por mim, que não importa onde eu estivesse, não é assim amor de mãe? Não é assim amor de pai? A minha mãe, em uma circunstância um pouco mal comparada, ela deu a vida dela também por mim. Ela amava ser mãe e toda a vida dela era dedicada para nossa criação, para a nossa subsistência e também para o nosso futuro. E digo, por causa de tudo que ela viveu, os bens, o trabalho, ela manteve-nos até hoje. Tudo que a gente tem é fruto da fidelidade de Mainha, que honrando a sua memória, a gente é muito agradecido, eu e meus irmãos, por ela, pela vida dela, por quem ela foi. Então, aquele amor de Deus era não só semelhante ao amor de minha mãe, como era superior. E eu não queria jamais perder aquela experiência, aquele sentimento que eu revivi, como se fosse uma árvore muito seca, muito sedenta. Naquele dia eu encontrei um grande manancial e eu não queria mais parar de beber. É aquela fonte da Samaritana. Se beber, deixe que eu te dou de beber e daí você prova dessa água, nunca mais você vai ter sede. Traduzindo para a minha vida foi assim. O tempo se foi passando, Painho não mudou, a minha vida não mudou, a minha realidade externa não mudou, mas eu tinha mudado. Então eu passei a levar essa mudança e esse amor em gestos concretos para a minha vida. Até encontrar a Canção Nova, até descobrir um povo, até descobrir um carisma dentro da igreja que eu já era apaixonada, que eu já vivia, enfim. E ali, Deus foi me pedindo a coisa mais difícil
Acho que ele já deve ter pedido a você pai, você mãe, você educador, você aí, ó, você. Coisas muito difíceis. A impossível da minha vida Deus pediu, que era transformar ódio e perda em uma resposta amorosa. Perdoar, pai. Foi o itinerário, foi a resposta mais exigente, porque o amor é assim. O amor, ele nos ama, mas ele também vai pedindo algumas respostas. Quando diz que o amor é exigente, é sim, mas é uma exigência que gera mais amor e vai gerando mais felicidade. Nunca pense que o amor ele vai exigir algo que te faça entristecer, que te faça perder. Não, é a única força capaz de produzir, multiplicar valores, de transformar a vida, causa em ordem, dor em felicidade, lágrimas em sorriso. E ali Deus, um encontro que a comunidade Canção Nova, lá em Aracaju, promoveu, eu me programei, eu me preparei para ser a primeira a estar naquele encontro. Eu chegava cedinho, ficava bem na frente, aqueles 3 dias de encontro, e ouvi Deus falar comigo, disse eu, é isso, Senhor. E depois no segundo encontro, depois ele me segurou bem, segurou, foi muito esperto. Ele falou assim, olha agora, se você diz que ama a mim, minha filha, o seu Deus, o seu Senhor, mais que tudo, que se encontrou com a verdade e tal, não sei o quê. É isso aí, foi isso mesmo. Então, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19, seguinte, 20, precisamente no 20. Se você diz que ama a Deus, a quem não vê, mas odeia o seu irmão a quem vê, és mentirosa. Eu caí de paraquedas, hein, pai, mãe? Ó, coçando a orelha aqui. E aí? Você diz que ama seu filho, mas está dando a vida por ele? Como? Enchendo sua despensa de comida? Desculpa. Isso aí, ele trabalha e vai comer. Outra pessoa pode dar. Não é isso. Então, eu disse que amava a Deus, mas eu odiava o meu pai, assim. A ponto de pai já não ter sido obrigado pela justiça, porque ele chegou um determinado período da nossa vida, ele queria também nos matar, porque não concordávamos com as realidades de mulher, de bebida, de vida fácil que ele queria ter, fácil. E ele aí foi violento numa das noites de bebida, porque ele era adúltero, estava bêbado quando ele assassinou Maninha, numa noite de uma briga, estava fora de si. Ele não fugiu depois do tiro, foi um tiro a 1 metro de distância na nuca dela, mais ou menos. Ele não fugiu. E nós estávamos assim, a pedra, o cachorro eram mais importantes, eu sempre digo isso, do que meu pai. Uma pedra vale mais que meu pai, uma porta vale mais que o seu pai. O cachorro valia mais que meu pai? Sim. Então, que pai ele tinha sido para mim? Pai ausente, um educador distante e uma das pessoas que mais causaram dores na minha vida. E foi a esse cara que Deus me pediu para perdoar. Porque no final de tudo, ele era o meu pai. É assim. O amor, ele tem essa potência, ele consegue ir a essa profundidade de resgate, de transformação, de recobrar sentido da vida, do impossível. Porque para Deus nada é impossível. Para o amor não tem possibilidade, gente. Entenda isso, pai, entenda isso, mãe, entenda isso, família, entenda isso, irmãos, entenda isso, sociedade. Para o amor não tem limite. Para Deus, que é amor, nada é impossível. Tomada por esse amor que me exigia uma concretude, eu fui atrás dele. Falou, tá bom. Morrendo de chorar, não foi fácil. Na vida as coisas duráveis nunca são fáceis. Eu, tá bom, Senhor. Morrendo de chorar, dizendo, tá bom, Senhor. Cara desse tamanho, tá? Eu já entendi. Filha, tá na hora de dar esse passo. Eu não tenho forças. Eu não sei como vai ser isso. Mas eu me disponho, Senhor, a dar passos em direção a isso aí. Eu tinha 16, 17 anos. 17 anos. Havia uns 7 anos depois que Maninha faleceu.
2 anos de caminhada, de experiência com esse amor que tudo pode transformar. Ele havia transformado algumas realidades em mim e agora ele queria transformar muito mais a minha pessoa humana, mas também a minha casa e a vida de meu pai. E a partir daí, muitas coisas foram acontecendo. Eu dei o perdão para Painho em passos, em doses. Eu não cheguei a abrir meus dentes, como a gente fala, assim, numa linguagem muito corriqueira. Eu não cheguei lá e disse, Painho, perdoe-te, lá, 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 lá. Não, foi passos, foi atitude, sabe? Um tijolo, um alicerce que você faz. Você cava o buraco da casa, você faz a metragem da casa, você faz os buracos para fazer o alicerce, depois você bota o alicerce e vai construindo depois do alicerce a sua casa. O meu perdão com o Painho foi muito concreto, foi passo a passo de realidades que estavam muito feridas. Eu não falava mais com ele. A partir daquela decisão, eu retomei o diálogo com o Painho. Eu comecei a olhar no olho dele e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como vai? O que foi que fez essa semana? Visitando a minha avó, porque ele já morava no interior, um pouco distante da minha cidade. Então foram passos concretos para depois de um tempo, depois de dar presentes, de perguntar como ele está, retomar uma amizade. Ele era meu pai, sim, mas eu não tinha mais como sentimentos de pai. Era uma pessoa, ele apenas uma pessoa na minha vida. E aí ele de novo não era mais essa pessoa estranha. Ele já se passava a ser meu pai, um meu parente, né? E aí uma pessoa mais amiga. E depois, aí sim, retomar de dentro, o meu pai. Com todos os defeitos, com todas as realidades. E eu fui descobrir quem era Painho. Tirar daquela pedra a água, a sua história. Porque é assim, o educador ele tem que descobrir. Tirar da pedra a água. O pai e a mãe tem que... O Padre João nos ensina a olhar o positivo. A partir do positivo, os sistemas de ensino, eles partem a partir de algo positivo para transformar. Então, eu parti do positivo, eu fui descobrir o que Painho tinha de bom. Nisso daí, eu comecei. Eu senti a necessidade, antes de entrar para a comunidade, tudo mesmo, de conversar com ele e dizer assim, olha, lembra daquele dia, lembra daquela madrugada, que o senhor pegou o revólver e tal. Depois que eu já vivi o perdão, eu sentei com ele para dizer de fato, tintim por tintim, cena a cena, dor a dor, aquele quadro, sabe quando você guarda na memória do seu coração? Nós filhos, vocês pais, todos nós no final das contas somos filhos. Nós vamos guardando nessa cachola aqui na nossa memória, as coisas mais dolorosas a gente vai esquecendo mesmo, vai botando para trás. Mas a ferida ela fica meio que inflamada e basta pouca coisa para ela vir à tona e dizer, estou aqui, estou doendo, estou machucando. Então, eu peguei, sentei frente a frente com o Painho e fui dizendo, lembra Painho, daquele dia, em dia 17 de agosto de 1991, há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, quando isso, há 10 anos atrás, na verdade, foi caminhando o perdão, né? Em 2001 eu sentei com o Painho e falei tudo isso para ele. Se lembra? Eu chorava, ele chorava. Aquela cena, Painho, que você levantou a cabeça de manhã, lembra? E eu vi que saía da cabeça dela uma poça de sangue, ali eu me desesperei porque eu já sabia que era que tinha sido atingida e que ela poderia morrer. Eu te perdoo por aquele dia. E o amor, em suas exigências, exigia que eu desse esse passo de superação, de transformação. E assim foi feito. Foi muito bonito, ele chorava, eu chorava. E ali nós reatamos assim os sentimentos de pai e filha, de amizade, de respeito. Tipo assim, olha, sabe, o que passou está aqui para trás, existe, não desconsidero, mas eu já entendi o que passou, vamos construir daqui para frente. E assim aconteceu. Em 2008, Painho descobriu um câncer. Em 2009, Painho faleceu. Em 2008, o câncer da próstata foi para os ossos, foi irradiado assim, com uma velocidade fenomenal. Mas antes, Painho já tinha vindo aqui na Canção Nova, Painho se confessou, Painho conheceu o Padre Jonas, Painho conheceu o Padre Léo, Painho viu ordenações, Painho, de tudo Painho participou. Passou uma semana aqui maravilhosa.
Painho mudou de vida, Painho recebeu um milagre de Nossa Senhora, Painho recebeu uma cura, uma libertação do fumo, de não sei quantos, 50 anos de fumo. Nossa Senhora como bênção, como graça da confissão. Você vê, o bem ele gera o bem, né? O bem ele vai gerando o bem. Isso a gente deve ser, nós devemos ser geradores de bem, essa grande corrente do bem. Então o bem vai gerando o bem, Painho foi experimentando o bem e foi sendo gerador de bem. Pegou e ficou apaixonado por Nossa Senhora. Depois que voltou para o interior, lá no sítio, começou a receber a mãe rainha, né? E ele foi tendo uma vida transformada, foi tendo confissão, foi querendo participar, foi querendo mudar a vida dele de alguma forma. Essa visita, essa passagem dele por aqui, por ele ter sido muito amado também, ele foi sendo transformado. Até que a doença, infelizmente, se disseminou no corpo dele, foi com 85% dos ossos dele tomado pelo câncer. E em 2009, em setembro de 2009, a gente teve o nosso último encontro. E foi maravilhoso. Eu fui presente na vida de Painho, foi meu amigo. Faltava terminar com os sentimentos de pai. E assim aconteceu. Antes dele falecer, eu passei os últimos dias da vida dele com ele. Nós conversamos sobre a vida, sobre as coisas, sobre o mundo. Ele sentia muitas dores, eu cuidava dele. Eu vi o pior de Painho, eu carreguei Painho no meu braço. Painho era um homem zarrão. E eu levar, ele foi tão definhando fisicamente que eu carregava Painho nos braços. Eu vi Painho nu, eu limpei as fezes de Painho. Eu limpei as feridas de Painho quando ele ficou enfermeira. Meu irmão Marcílio, aquele menininho de 11 meses, lembra? Que poderia dar para tudo de ruim nesse mundo? Não. Meus irmãos são lindos. Eles têm um testemunho mais bonito que o meu, eu acho. Eu admiro profundamente. Eu fiz uma experiência profunda com o amor de Deus. Eles sabem que o amor de Deus existe. Eles foram alvos desse amor de Deus. Eles só ainda não descobriram que eles podem ir muito mais longe nesse amor. Mas sabe esse menininho de 11 meses, quando mãe faleceu? Que ele tinha 11 meses? Estava com o Painho. Trancou os seus estudos aquele semestre e foi caminhar com o Painho, cuidar de Painho, dar banho em Painho, carregar Painho no braço, foi cuidar dele, andava com ele para as pernas não atrofiar, dava os remédios, ajudava minhas tias a cuidar. Esse menininho estava lá. E quando Painho faleceu, estava esse menininho de 11 meses. Estava Marcelo, que tinha 5 anos, e estava eu, do lado no leite de Painho. E a gente, no último suspiro dele, a gente estava lá. A gente estava lá para vestir Painho com a funerária. E a gente estava lá para rezar Painho e entregar pelas mãos da Virgem Maria aquele homem que parecia que nunca no mundo ia ser transformado, mas estava pronto para partir para os braços de Deus. Sofreu o que ele precisava sofrer, ele não reclamava, sentia muita dor. Você imagina, morfina já não resolvia, um remédio 100 vezes mais forte que a morfina não passava as dores de Painho, a gente ia para um outro remédio mais pesado ainda. Ele sentia as dores, uivava de dor, mas não reclamava de nada que havia acontecido. Painho foi confessado, Painho fez o viático dele certinho, o caminho final dele, e a missa de corpo presente foi linda, o padre foi sensacional em dizer isso tudo para ele. Eu vi o amor transformar aquilo que parecia intransformável. Eu vi isso. Eu vi o impossível se tornar possível. Eu vi Deus realizar um grande milagre. A gente espera outros milagres. Um milagre, estava com não sei o quê, fiquei não sei o quê. Tinha não sei o quê. Não, existe um milagre que é grandes milagres que acontecem todos os dias. Eu vi esse homem ser transformado por essa força e de alguém que não desistiu. Estávamos lá os filhos e antes ainda, brincando com ele, tirando dele o resto da água que ele tinha, falando com ele, cuidando dele. Uma tarde eu resolvi perguntar algumas coisas para Painho, se ele podia fazer diferente. Painho, e aí? Está chegando esse final de vida. Se o senhor pudesse fazer diferente, o senhor faria? Ô, minha filha. E além do câncer, ainda teve um derrame que deixou a face de Painho deformada. Eu faria tudo diferente. Painho, o senhor se lembra daquele diálogo, daquelas coisas? Ô, minha filha, lembro sim. Pois é, Painho, eu queria só dizer para o senhor uma coisa. Ainda faltava lhe dizer uma coisa. Eu estou aqui com todo o amor do meu coração. Fiquei 18 dias com Painho, os últimos 18 dias da vida dele. Painho, o senhor é meu pai e eu, como sua filha, quero dizer que lhe amo. Arrumei ele,
Botei perfuminho nele, dei um beijo na testa dele e preparei Painho para se encontrar com Deus. Para Deus, nada é impossível. Não desista dos seus filhos, não desista, não perca as esperanças. Esse nosso mundo tem tentado roubar a nossa esperança, a nossa fé. Ah, mas fé é coisa de beato. Não, fé é coisa de ser humano que precisa acreditar em algo para buscar todos os dias. Então, fica aí essa dica para você. Que Deus abençoe. Para Deus, olha só, para esse Deus que é amor, nada é impossível.